Senhor Jesus, adoro, exalto e bendigo ao nome do nosso Deus por mais um dia, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz. Glórias a Deus. Estou feliz com o Senhor porque até aqui Ele tem nos ajudado, tem nos sustentado, tem sido conosco. Até aqui nós temos provado e vivido das muitas misericórdias de Deus para com a nossa vida e o nosso coração muito, mas muito está feliz por isso. Entrando aqui para trazer uma palavra da parte de Deus para o meu e para o teu coração. Veio para ouvir a voz do Senhor? Veio para receber de Deus? Então já chega declarando. Fala, porque teu servo ouve. Fala, porque tua serva ouve, Senhor. E eu sei que é Deus quem vai falar ao teu coração neste exato momento. É o Senhor quem vai falar contigo. Foi Ele quem marcou este encontro lindo e maravilhoso. E eu sei que não foi por acaso. Ele te trouxe até aqui, porque Ele tem algo a falar à tua alma. Tem resposta de oração para a tua vida, sim. E enquanto você está chegando, compartilhando esse vídeo, enquanto você está convidando alguém para ouvir a palavra de Deus neste exato momento, eu quero dar um recadinho para você. Ainda não se inscreveu lá no meu canal YouTube Natália Leandro? Não tô nem acreditando nisso. Passa lá, se inscreva, vem fazer parte dessa família linda e abençoada que Jesus tem nos entregado ali também. Estamos caminhando para 1 milhão de inscritos, queridos. São 1 milhão de adoradores reunidos em oração. E eu quero lhe convidar a fazer parte dessa grande família. Amém? Vem adorar a Jesus conosco. Glórias a Deus, queridos. Olha o que a palavra de Deus diz para o meu e para o teu coração neste exato momento. Lá em Marcos, capítulo de número 7, versículo de número 20. Marcos 7, versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor. E dizia, o que sai do homem, isso é o que o contamina. Aqui o interessante é que a palavra do Senhor está nos falando a respeito do dia em que Jesus ele estava sendo indagado pelos religiosos a respeito dos seus discípulos comerem sem lavar as mãos, pois a tradição dizia que era necessário lavar as mãos para que se tornasse puro as refeições. Porém, quando Jesus ele escuta aquilo, as pessoas o questionando, pressionando a respeito de lavar ou não as mãos para poder comer, o Senhor ele vai dizer assim: ei, o que contamina o homem não é aquilo que entra, mas é aquilo que sai. Sabe o que ele estava dizendo? Tem coisa mais importante para se preocupar. Sabe, quando a gente para pensar, queridos, e refletir sobre a vida, a gente vai perceber que tem pessoas que se preocupam com coisas que verdadeiramente não deveriam ser prioridades. Você está entendendo? É exatamente isso que Jesus está dizendo. Vocês estão preocupados se ele está lavando a mão para comer. Enquanto isso, olha que enquanto vocês estão preocupados se eles estão se contaminando ao comer com as mãos sujas, vocês estão se contaminando por aquilo que sai da vossa boca. Você tá entendendo? Quem olha muito para a casa do vizinho esquece da sua. Quem olha muito para a vida dos outros negligencia a sua. Era isso que o Senhor estava dizendo. Ele estava dizendo assim: tem coisa mais importante para você se preocupar. Tem coisa mais importante para você gastar o teu tempo. Existem coisas mais importantes para você disponibilizar o teu dia do que se preocupar se alguém lavou a mão ou não lavou para poder comer. Você está entendendo? Você está entendendo? Aqui era isso que Jesus estava falando. Existem coisas, queridos, que verdadeiramente não deveriam ser prioridades para nós. Não deveriam estar no setor prioritário da nossa vida. Ali estavam os religiosos se preocupando. Tá lavando a mão ou não tá para comer? Eles estavam ali se questionando, se indagando, se perguntando e pressionando a Jesus em busca de uma resposta sobre algo que nem sequer deveria ser da preocupação deles. Tem gente que olha pra tua vida e fica muito preocupado, né? Fica preocupado, mas não é porque está cuidando de você, é porque tem o hábito de priorizar a coisa que não deveria ser priorizada. Não é porque está querendo te ajudar, é porque quer falar mesmo. É porque criou o hábito de falar dos outros, de olhar pra vida dos outros, de se preocupar com a vida dos outros, aí fica se perguntando, será que tá lavando a mão para comer?
Será que ele lavou a mão para comer? Olha ali, ó, não tá lavando a mão para comer, não. Ó, tá comendo sem lavar as mãos. Pois é, era desse jeitinho que tava ali no cenário. Esse era o cenário que estava cercando a Jesus. Tem gente que se preocupa com o que não é para se preocupar. Tem gente, olha aqui, que perde o seu tempo e o seu dia com o que não é pra perder. Pois é, se fulano tá lavando ou não tá lavando a mão pra comer, é problema dele. A vida é dele, a história é dele, quem vai prestar conta é ele. Se tiver consequência, quem vai pagar também é ele. Mas o interessante é que esse tipo de gente não suporta. Não suporta. Não se posicionar em relação a tu. Tem gente, querido, que tu tem que se posicionar. Tudo, sabe? Até onde não lhe cabe. Dar opinião onde não foi pedido. Tem gente, olha aqui, que às vezes quando chega, ninguém pergunta nada, já vai falando o que acha. Você tá entendendo? Pois é, eu tenho certeza que você volta e outro você encontra esse tipo de pessoa inconveniente. Gente que ninguém perguntou nada, mas quer externar a sua opinião. Quer falar o que acha, quer falar o que pensa. Você tá entendendo? E por vezes, olha aqui, o problema não está necessariamente nem nisso. O problema está a maneira que expõe, a maneira que põe, a maneira que fala, o tom que usa, porque aqui os religiosos estão indagando a Jesus com um tom de superioridade. Você tá entendendo? Um tom de superioridade, dizendo, olha, os teus discípulos não lavam as mãos, não. É um povo impuro, é um povo sujo, é um povo contaminado. Eles estão... O problema desse tipo de gente não é nem opinar, porque tem gente que sabe opinar com uma elegância tão grande. Tem gente que sabe, querido, que sabe expor a sua opinião, sabe colocar a sua percepção de uma maneira tão clara, tão delicada, você tá entendendo? De uma maneira tão objetiva e inofensiva, mas tem gente que não. Tem gente que quando abre a boca já é um tom de superioridade. Tem gente que quando abre a boca já é um tom de autoritarismo. Tem gente que quando abre a boca, olha aqui, já é menosprezando aquele que está do lado. Era exatamente assim que os religiosos estavam diante dos discípulos de Jesus e é exatamente assim que nós nos deparamos com algumas pessoas. Pessoas que quando chegam, já chegam num tom de superioridade. Pessoas que você não pediu opinião, mas ela já está dando em um tom, queridos, que você não necessitava ouvir. Você tá entendendo? Pois é, mas sabe o que eu acho tremendo? Que Jesus, ele vai dar uma resposta à altura. Vai. E eu acho lindo que os discípulos não precisaram se levantar para responder a nada. Quem respondeu foi Jesus. Deixa eu falar uma coisa. Você tem um mestre, viu? Você tem um mestre. Quem responde por você é ele. Quem te justifica é ele. Tem gente que tá vindo de maneira invasiva, tem gente que tá vindo de maneira ofensiva, tem gente que tá vindo com um tom de superioridade pra cima de você, mas papai, ele fala pra você, aquieta o teu coração, porque é eu que respondo, diz o Senhor pra tua vida, é ele que responde. Eu acho tremendo, Jesus, ele vai responder, ele poderia ter deixado sem resposta, afinal de contas, Jesus não precisa se autoafirmar em nada, não, mas estava mexendo com os discípulos. Estava mexendo com o que era dele, propriedade exclusiva dele, foi ele que escolheu, foi ele que chamou, foi ele que tirou de onde cada um estava. Sabe, queridos, olha, esses dias eu tava pensando, tem gente que às vezes vem com uma fúria tão grande contra a vida de alguém, que essa pessoa não percebe que aquela vida foi chamada por Deus, foi separada pelo Senhor, foi levantada, limpa, remida, reconstruída pela mão do papai. E às vezes a pessoa não percebe que tá indo contra a vida de alguém que Deus levantou, que Deus chamou, que Deus salvou, que Deus separou, e por vezes nem sabe de onde essa pessoa saiu. Você tá entendendo? Tem gente que às vezes vem com uma fúria tão grande sobre a vida de alguém que ela nem imagina de onde ela saiu. Imagina, se bate forte demais, a pessoa tomba e volta pro lugar de onde Jesus já tirou. Imagina o preço. Imagina aí o preço. Pois é, olha aqui, é o peso das palavras. Tem gente que não observa isso. Tem gente que não observa isso. Às vezes eu fico observando e algumas pessoas vão com tanta fúria contra a vida de outra pessoa e quando eu conheço a história da pessoa que está sendo atingida, eu digo, essa pessoa não tem ideia de onde essa pessoa saiu. Imagina se ela bate forte demais e a pessoa tomba pro lado de onde já foi retirado. Imagina aí. Imagina o peso, imagina o preço que vai pra cima dela. Você tá entendendo? Isso tudo por causa de uma palavra mal usada. Isso tudo por causa de uma atitude não pensada. Isso tudo por causa da altivez e da soberba do coração, se perde muito, olha aqui, e até se prejudica muita gente. Tá entendendo o mistério? Olha aqui, a palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus vai responder. Vai, porque ele era o mestre daqueles discípulos.
Discípulo não respondeu nada, você não vai ver nenhum se movendo. Eles vão continuar lá comendo, sem lavar as mãos, vão continuar lá fazendo o que estavam fazendo. Não vão se pronunciar. Quem vai falar por eles é o Senhor Jesus. Você tá entendendo, né? Olha aqui, quem vai te justificar aí é o Senhor, você tem um advogado. Quem vai te defender diante dos acusadores é o Senhor. Olha aqui, quem vai falar por você é o teu mestre, lembra disso, tá certo? Eu sei que às vezes a pancada vem grande, eu sei que às vezes a palavra contrária é forte, eu sei que às vezes o impacto é de fazer você balançar, eu sei, mas papai tá dizendo pra você, não retrocede e nem se deixe abalar, porque você tem um mestre que responde por você, ele que te chamou, que te tirou de onde você estava, que transformou a tua vida, que te sustenta até hoje de pé. Eu sei que tem momentos, queridos, que a pancada é forte, que dá vontade de você falar assim, quer saber? Vou sair do meio, vou deixar esse povo brigando sozinho e vou fazer o que eu quero da minha vida, mas nem isso você pode, porque a tua vida é dele, do Senhor. A tua vida é de Jesus. Nem tomar as tuas decisões de maneira impensada você pode. Nem tomar decisões impossíveis você pode, porque até você dá satisfação para ele. Você tá entendendo? Pois é. Olha aqui. Aí Jesus olha e diz assim, tá mexendo com o que é meu. Você vai ver que por vezes vão contra Jesus, vão falar contra Jesus e por vezes Jesus só vai sumir da multidão. Quando vão tentar apedrejar Jesus e buscaram Jesus e não acharam mais, ele desapareceu. Por vezes isso vai acontecer. Se você ler a palavra, principalmente os 4 evangelhos, você vai perceber que por vezes isso é comum. Quando se voltam contra Jesus para o apedrejar, para criticar, aí de repente Jesus desaparece. Não conseguem achar Jesus. Mas aqui eles não estavam indo contra Jesus, eles estavam indo contra os discípulos de Jesus. Contra a propriedade exclusiva do Senhor. Contra aqueles que Deus chamou, libertou, porque você vai ver que tinha discípulo aqui que era publicano, você vai ver, olha aqui, você vai ver que tinha discípulos aqui que eram aqueles que estavam guiados somente pelo seu próprio trabalho, e Jesus vai chamar e vai começar uma grande obra, um aperfeiçoamento de todos os dias, não é uma coisa de uma hora para outra não, é uma coisa que vai acontecendo gradativamente. Aí Jesus, olha aqui, aí quando Jesus se depara com os fariseus, eles estão apedrejando o que é de Jesus. Aí Jesus não deixa. Ele responde. Jesus era o mestre, queridos. Quem levanta contra o discípulo está levantando contra o mestre, porque o discípulo está seguindo ensinamentos do mestre. O discípulo está a serviço do mestre. Olha aqui, o discípulo é menor que o mestre. E quando se levantam contra os discípulos, quem é que responde? O mestre. Tu tem um mestre aí? Tem gente que não percebeu ainda não. Pensa que vai falar, que vai lançar palavras contrárias, que vai usar os termos que bem entenderem contra a tua vida e que não vai ter preço algum. Olha, tem um cuidador, tem um mestre, tem um pai. Esse filho aí não é sem pai não, tem pai pra cuidar. Olha aqui, tem gente que não percebeu isso ainda, mas você aquieta aí o teu coração, porque o mestre é aquele que se levanta por você. A Bíblia vai dizer que Jesus olha e diz assim, tu quer mesmo saber o que contamina o homem? Não é comer sem lavar as mãos, não. Porque o que entra na boca, olha aqui, vai passar pelo percurso natural da vida e vai ser expelido. Mas o que sai é o que contamina. O que sai é o que mancha. O que sai é o que adoece. Você tá entendendo o que Jesus estava falando? Ele estava dizendo, eles não estão sendo contaminados por comer sem lavar as mãos, não. Mas quem está lançando palavras, quem está usando as suas palavras indevidamente para ver a queda do outro, para acusar o outro, para prejudicar o outro, este sim está contaminando a si mesmo. Você tá entendendo? Jesus estava dizendo, o que sai do homem é o que contamina, não o que entra. O que entra é expelido, segue o percurso natural da vida, mas o que sai, queridos, quantas pessoas aqui pagam preço até hoje, sofrem prejuízo até hoje, talvez de uma palavra, uma frase que foi dita lá atrás. Uma palavra talvez que foi lançada, que te causou um trauma, te causou uma ferida, te causou uma dor, que até hoje tá na tua alma, e quando você menos espera, olha aqui, quando você menos espera, de repente aquela frase vem no teu coração de novo e você lembra que um dia falaram isso de você, e você lembra que um dia lançaram isso sobre a tua vida, ou talvez, olha aqui, prejuízos na história tremendos, por causa de conversas, por causa de disse-me-disse, por causa de contexto,
contendas, palavras lançadas de forma contrária, causaram divisões dentro de lares, dentro de famílias, no meio de relacionamentos, que até hoje é um prejuízo tremendo. Quantas vezes, isso sim, queridos, é uma contaminação grande, quando as palavras são usadas indevidamente. Quando as palavras são usadas com o intuito de derrubar, com o intuito de machucar. Nós vivemos em uma era virtual, onde as pessoas, por vezes, se escondem por trás de tela de celular, se escondem por trás de mensagens, de smartphones, olha aqui, e simplesmente destilam o seu veneno para outra pessoa sem se preocupar quem que tá ouvindo, sem se preocupar qual é o mal que vai gerar, o mal que vai causar. Nós fazemos parte de uma geração que senta nas suas mesas dos cafés, e olha aqui, começam a falar de outra pessoa sem entender que é um ser humano e que se esse convencer chegar no seu coração, pode até lhe derrubar, pode até lhe destruir. Olha aqui quantas pessoas saem de casa em casa falando inverdades a respeito de alguém, sem se preocupar o prejuízo moral, espiritual, psicológico e emocional que as suas palavras causarão a outras pessoas. Isso é uma grande contaminação. Isso é o que adoece a alma, isso é o que adoece a sociedade, isso é o que adoece os círculos de relacionamentos, isso é o que adoece. Jesus estava dizendo assim, está se preocupando com o que não é para se preocupar. Não é para tá se preocupando se estão lavando as mãos para comer, enquanto isso você deveria se preocupar como que você está usando as suas palavras. Enquanto isso você deveria se preocupar com que tipo de palavra está saindo da tua boca. Aí os discípulos, olha que quando os fariseus vão embora, os religiosos saem, os discípulos ainda não entendendo por completo, eles vão chegar para Jesus e vão perguntar: Senhor, nos explica o que o Senhor quis dizer? Que o que contamina não é o que entra pela boca, mas o que sai pela boca. Me explica isso. Eles vão chegar para Jesus e Jesus vai dizer assim, olha só: porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Versículo 23 do capítulo 7 de Marcos. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Era isso que Jesus estava dizendo. Tem gente que está se preocupando que não é para se preocupar, quando na realidade, ao invés de estar julgando a outra vida, olhando para a outra vida, condenando a outra vida, deveria observar como está a própria vida. Mas se porventura você tá passando por esse estreito aí na tua história, não te preocupa não, sabe por quê? Porque você tem um mestre. E quem responde por você é ele. Quem cuida de você é ele. Quem te chamou, te salvou, te libertou. Olha aqui, quem te aperfeiçoa todos os dias, porque ninguém é perfeito. Eu e você estamos sujeitos a errar, sim, mas não vamos nos entregar aos nossos caminhos errôneos. Sabe por quê? Porque nós andamos guiados pela palavra. Podemos errar, mas não nos renderemos ao erro, levantaremos, consertaremos e prosseguiremos neste aperfeiçoamento de Deus na nossa vida. Você está entendendo? Pois é. Olha aqui, era isso que Jesus estava falando. Não é o que entra que contamina, é o que sai. Tem gente que, olha aqui, que engole um camelo e se engasga com mosquito. Tem gente que engole um camelo, queridos, mas com um mosquito se engasga. Ou seja, o foco está no lado errado. O Senhor está dizendo assim, o foco, olha aqui, não tem que estar do lado de fora. Não é o que sai, não é o que entra. Não é o que entra, é o que sai que contamina. Ou seja, o que entra está vindo de fora para dentro. O que sai está vindo de dentro para fora. O que é que Jesus está dizendo? Não é o que vem de fora para dentro que contamina. Esse não tem que ser o foco. A opinião dos outros é dos outros. Você está entendendo? Olha aqui, o que os outros acham é problema deles. Pois é, mas o que sai da nossa boca é verdadeiramente o que contamina. E até nós temos que vigiar para o que sai da nossa boca. Quantas vezes o inferno, ele quer usar da nossa fragilidade para a gente abrir a boca e usar palavras, olha aqui, que são usadas para nossa própria destruição. Quantas vezes no dia mais vulnerável, no dia mais difícil, todos nós passamos por isso. Tem dias que a gente tá no estreito grande, se não for Jesus, a gente não consegue nem superar o dia, não é desse jeito? Olha aqui, quantas vezes o inferno, ele vem soprar e querer botar palavras na nossa boca, porque o que sai é o que contamina. Sai da nossa boca, o que sai da boca dos outros, isso é o que contamina.
contamina. Você tá entendendo, né? Pois é, aí tem hora que o inferno vem, começa a soprar, começa a falar aí que esse negócio não presta mesmo. Começa a falar que nunca vai dar certo. Aí de repente a gente tá lá, eu sabia que não ia dar certo mesmo. Eu sabia que esse negócio não presta. Eu sabia que isso era sem futuro. Eu sabia que isso nunca serviria pra nada. Eu sabia que isso ia tudo por água abaixo. Aí você vai lançando a palavra. Aí Satanás vai pegando matéria-prima pra trabalhar. Aí sabe o que é que você vai fazer a partir de agora? Sabendo que o que contamina não é o que entra, é o que sai da boca. O nosso foco não é o que tá lá fora, é o que tá aqui dentro. Aí você vai tirar a matéria-prima do diabo. Não vai mais lançar matéria-prima para ele trabalhar, não. Você vai usar as tuas palavras para abençoar. E quem me amaldiçoa, Natália, o que é que eu vou fazer? Vai abençoar a vida dessa pessoa também. Vai, porque o que ela faz é problema dela, lembra? O que tá lá fora é problema de quem tá lá, lembra? A gente só dá conta do que tá aqui dentro, ó, do que a gente faz, da nossa vida, da nossa família, da nossa casa, do nosso trabalho, do nosso ministério. A gente só dá conta, minha filha. Ei, homem de Deus, a gente só dá conta do que é nosso, do que tá aqui dentro, do que tá nas nossas mãos, a nossa responsabilidade. O que tá lá é problema deles, sempre. O que tá lá, o que vem de lá pra cá não pode contaminar, mas o que vem daqui pra lá, aí pode contaminar nós e pode dar matéria-prima pro diabo trabalhar. Aí o que a gente vai fazer? Vai usar as palavras de maneira sábia. Aí você vai olhar e vai dizer assim, vai dar certo em nome de Jesus. Esse negócio vai ser um sucesso. Não foi até aqui, mas vai ser um sucesso. Isso daqui vai ter um futuro brilhante. Isso daqui vai ser uma grande realização. Isso daqui vai ser uma bênção. Aí você vai começar a profetizar. Aí o diabo vai olhar e vai dizer, cadê minha matéria-prima? Cadê aquela palavra de derrota que tu tava falando ainda ontem? Cadê aqueles argumentos que eu tinha pra tirar da tua boca pra fazer a tua vida ser um fracasso? Aí você vai dizer, não tem, porque eu não vou me contaminar e nem contaminar ninguém com as minhas palavras. Eu sou responsável pelo que eu falo. Seja no momento de fúria, seja no momento de emoção, seja no momento de raiva, eu sou responsável pelo que eu falo. E eu decido não dar matéria-prima pro diabo. E se tem alguém por aí dando matéria-prima pro diabo, problema dele, tá se contaminando a própria história. Isso não me atinge. Você tá entendendo o mistério? Tá entendendo o que o papai tá falando pra você? O que outra pessoa deixa sair da sua boca não te atinge. Não te atinge. Ela tá contaminando a própria vida. Olha pra vida de um fofoqueiro e vê se a vida daqueles que ele fofoca é uma desgraça. Não. Geralmente é uma vida abençoada. Não é uma vida perfeita, porque não existe vida perfeita, mas é uma vida que tá em andamento, que tem coisas que dão muito certo. Mas olha pra vida do fofoqueiro. Olha pra vida do caluniador. Olha pra vida do perseguidor. Gente, geralmente a vida desse tipo de gente é uma desgraça, é uma derrota. Por quê? Porque aquilo que lança, aquilo que sai da boca, contamina a própria história. Você tá entendendo? Então não te preocupa com esse tipo de gente. Ela está lançando as palavras, está escolhendo as suas palavras. E isso é responsabilidade dela. Agora o que sai da tua é responsabilidade sua. Não se deixe pressionar. Não se deixe vencer. Não se deixe, não deixe que as palavras saiam de uma maneira errônea da tua boca. Você é responsável pelo que você diz. Não, mas eu tava com raiva. Mas eu tava muito emocionada. Mas eu tava com muita ira no coração nessa hora. Isso não anula a tua responsabilidade. Eu sei que é difícil controlar as emoções. Olha aqui, dos maiores desafios, domínio próprio, é um dos frutos do Espírito, tá? É um dos frutos do Espírito, domínio próprio, nós devemos ter. Por quê? Porque vamos passar por ira. Vamos, a Bíblia diz, ireis, mas não pequeis. Pode entrar em ira, posso. Se alguém me fizer alguma coisa, eu tenho muita raiva. Eu sou um ser humano, eu vou ficar com muita ira, mas eu não vou pecar. Eu não vou falar palavras contrárias, eu não vou dar matéria-prima pro diabo, eu não vou tomar decisões que não agradam o coração de Deus, mesmo estando com raiva. Eu vou mirar, vou respirar fundo, vou pedir graça a Deus e vou me responsabilizar pelas minhas palavras e pelas minhas atitudes. Você tá entendendo, né? Então, observe. O que contamina não é o que entra. Ou seja, o que lançam de lá pra cá não atinge, minha filha. Mas o que sai daqui pra lá, isso sim é o que contamina. Por isso que a vida do fofoqueiro, do caluniador, daquele que gosta, daquele disse-me diz, daqueles que dão lugar pro diabo, é uma vida desgraçada.
É uma vida de derrota, porque eles mesmos se contaminam com as suas próprias palavras, mas nós tenhamos vigilância e só usemos as nossas palavras para abençoar, até mesmo aqueles que nos amaldiçoam, até mesmo aqueles que praguejam contra a nossa vida, porque nós não queremos ser contaminados, nem que seja pelas nossas próprias palavras, nós não queremos isso. Vamos usar palavras que constroem, que rompem, olha aqui, que desbravam, palavras que verdadeiramente vão além e nos levam para as promessas de Deus. É isso que nós queremos, uma vida abençoada. E nós entendemos que as nossas palavras têm um papel fundamental nisso. Se você entendeu, já confirma aí nos comentários com o teu amém. Amém, queridos. Glórias a Deus. Eu quero orar justamente com você. Coloca o teu pedido, tua petição, teu pedido de oração. Vamos orar em nome de Jesus? Você ora daí, eu oro daqui e juntos nós obtemos vitória. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença para te adorar, glorificar, bendizer o teu nome, Senhor. Deus, nesta hora nós estamos na tua presença para te adorar, glorificar, enaltecer a ti, Pai. E nós queremos te pedir, nos fortalece, nos ajuda. Senhor, passamos por um momento de ira, sim, não somos hipócritas para dizer que não nos iramos, nós iramos, mas não pecamos, por causa da ira, porque o domínio próprio, Senhor, que é fruto do teu Espírito Santo que habita em nós, Senhor, prezamos por ele, e nós não queremos ser pressionados pelas situações, pelas pessoas, ou por qualquer outra coisa, meu Deus, a usar as palavras de uma maneira errônea, palavras de forma que nos contaminam e contaminam aqueles que estão ao nosso redor, contaminam a nossa história. Nós não queremos trazer prejuízo para ninguém, muito menos para nós. Deus, nos ajuda a usar as palavras de maneira sábia, nos ajuda, Senhor, a usar a nossa língua como a pena de um destro escritor, como diz a palavra de Deus. Nós queremos construir, abençoar, prosperar, romper, ir além, meu Deus, e nós sabemos que a base de tudo isso é aquilo que nós falamos, o que nós falamos, aquilo, meu Deus, que é gerado no nosso pensamento, que é externado pela nossa boca. Pai, isso é a base de muita coisa na nossa vida. Isso é o que atrai tudo aquilo, meu Senhor, que está ao nosso redor. E nós queremos atrair coisas boas, bênção, prosperidade, vitória, milagre. E aqueles que se deixam ser usar pelo diabo e dão matéria-prima para o inferno trabalhar, meu Deus, tenha misericórdia deles. Meu Senhor, porque nós queremos andar em vigilância e usar as nossas palavras como te agrada. Não vamos dar matéria-prima para o diabo, vamos dar matéria-prima para os céus trabalharem na nossa vida. Toma a nossa vida, a nossa história nas tuas mãos e faz o que eu tô querendo a tua vontade. Assim nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Se você ora comigo, confirma aí nos comentários com o teu amém. Amém, queridos. Glórias a Deus. Que Papai do Céu abençoe poderosamente. Que o Senhor seja contigo hoje e sempre. Eu te amo muito, mas muito, muito, muito em Cristo Jesus. Beijo grande no coração. Fica na paz de Cristo. Amém.